Jesus não morreu porque alguém o matou. Jesus morreu porque ele veio a essa terra com esse propósito. O propósito dele era salvar o ser humano, era salvar a mim e salvar a você. E a única maneira de nos salvar era ele morrendo em nosso lugar. Entendeu? Eu vou morrer no lugar de vocês, eu vou tomar o lugar de vocês, eu vou dar a minha vida para salvar vocês. Então Jesus, ele veio dentro desse contexto, com esse propósito. Foi por isso que Jesus deixou o céu, veio aqui, tornou-se homem, habitou entre nós, andou conosco, viveu tal, chamou 12 discípulos, ensinou, pregou, repreendeu, corrigiu, fez tudo o que fez e depois ele é traído com um beijo, ele então é levado preso e aí vem todo o processo da paixão de Cristo, do sofrimento e da sua angústia. Porque Jesus veio aqui exatamente para isso. Agora, qual foi a influência de Satanás na morte de Cristo? O que o diabo fez na morte de Cristo? Foi assim, quando Jesus nasceu de Maria, e Jesus era um bebezinho, então o diabo queria que Jesus morresse. Nessa ocasião, o diabo queria que Jesus morresse, porque o diabo pensou assim, bom, se eu matar Jesus quando é criança, pronto, eu elimino o plano da salvação. Só que Deus não permitiu, e o diabo não teve sucesso, não teve êxito. Quando Jesus cresceu e foi batizado no Rio Jordão, a partir do batismo de Jesus, o diabo já não queria mais que Jesus morresse. Porque a partir do momento em que Jesus começou o seu ministério, a hora que Jesus morresse, Jesus salvaria toda a humanidade. Então aí o diabo lutou para Jesus não morrer. Aí o diabo fez de tudo para Jesus não morrer. Se você ler, por exemplo, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, você vai ficar impressionado. Se você ler esse texto aqui, você vai perceber que Jesus, ele estava conversando com seus discípulos, e então, de repente, Jesus fala assim, estão dizendo por aí que eu sou um profeta, que eu sou Elias, que eu sou não sei o que e tal, e vocês dizem que eu sou o quê? Aí Pedro diz assim, levanta a mão e diz, Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim, muito bem, Pedro, isso aí não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Aí, passado um tempinho, então Pedro se empolgou, se entusiasmou, e aí então Pedro, ele resolve falar alguma coisa mais. Jesus fala assim para Pedro e para os discípulos, fala assim, olha, é o seguinte pessoal, eu vou para Jerusalém, as pessoas vão me prender, eu serei julgado, eu serei condenado, eu serei crucificado, mas eu vou ressuscitar. Jesus contava para eles o que iria acontecer. Aí Pedro de novo levanta a mão e diz assim, Senhor, se o senhor sabe que vai a Jerusalém, que vai morrer, que vai passar por tudo isso, é muito simples, não vá a Jerusalém, fique aqui. E assim o senhor não morre. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, arreda-te daqui, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Entendeu? Então, o que acontece? O diabo usou Pedro para tentar impedir a morte de Cristo, para Jesus não morrer. Então, houve um tempo em que o diabo queria matar Jesus, mas houve um tempo em que o diabo já não queria mais que Jesus morresse. Por quê? Porque se Jesus morresse, a partir do seu batismo, ele salvaria a humanidade.